Nós temos na Bíblia a carta de Coríntios, e os irmãos de Coríntios, eles eram assim. Eles eram pessoas que, eles tinham as religiões deles, mas eles tinham uma vida bagunçada, tipo a vida do brasileiro, né? Eles gostavam muito de levar as coisas de qualquer jeito. E o povo de Coríntios, o apóstolo Paulo, né, escrevendo para a igreja dele, começa a instruir eles, né, louvando a Deus pela vida deles, porque eles se converteram. O povo de Coríntios é igual à igreja de hoje em dia, que gosta muito dos dons. Então os dons espirituais ali fruíam, era profecia, era milagre, era unção, era o poder de Deus. Porém, Paulo chama eles de crentes carnais. Por que eles eram crentes carnais? Porque a carnalidade, querido, dos crentes de Coríntios não estava na atitude dele espiritual. Eles se moviam no espiritual mais do que qualquer outra igreja. Eles moviam nos milagres, no evangelismo. Eles eram crente top, era o culto avivado. Mas eles eram chamados de carnais porque eles não tinham sabedoria e nem foco na verdadeira vontade do Senhor Jesus. A transformação deles, ela ficava na visão do mundo. Vou dar um exemplo. Eles tinham a mania de falarem assim, né? Não, eu gosto mais de Paulo, eu sou seguidor do apóstolo Paulo. Eles falavam assim, não, eu sou seguidor de Apolo. O outro era de Pedro. Então, e eles tinham inveja, ciúme, havia pecado dentro da igreja. E isso mostrava que toda aquela espiritualidade deles era uma motivação errada. Eles não iriam chegar muito longe se eles não mudassem o motivo da vida deles. Por isso o apóstolo Paulo começa a explicar para eles que eles eram como crianças, que eles precisavam se transformar. E aí o apóstolo Paulo começa a ensinar como usar os dons, a discernir os dons. Ele começa no capítulo 12 falando assim, quanto aos dons espirituais, põe lá para mim. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Bom, ele fala, aí ele começa a falar por que o Espírito Santo dá dons. Começa a doutrinar esse povo a ser menos carnal, pelo menos usando os dons com menos motivações carnais, pessoais, ou motivações partidárias. Então isso mostrava que eles eram crentes carnais. O porquê que eles usavam os dons são espirituais, são do Espírito Santo, mas a motivação deles precisava ser corrigida. E aí ele começa a ensinar sobre os dons. Quando ele entra no capítulo 13, ele entra assim, mas eu vou ensinar um caminho mais excelente para vocês. Porque ele estava falando que os dons na igreja, Deus chamou cada um para um propósito, que nós dependemos um do outro, porque nem todos têm todos os dons, nem todos operam milagres, mas aí, e é verdade, querido, às vezes, o melhor dom de profecia, muitas vezes está, querido, na pessoa mais difícil de lidar na igreja. E os dons mais bonitos estão nas pessoas. Se não fosse aquele dom, querido, ninguém queria chegar nem perto daquela pessoa. Então, para aquela pessoa ser inclusa, o Espírito Santo faz, como se diz, né, de sabedoria mesmo, para poder incluir as pessoas. Quando nós trazemos pessoas para a igreja, para Jesus, a coisa mais normal que eu acho que tem que acontecer, eu creio nisso e tenho visto isso, nós descobrirmos qual é o chamado daquela pessoa, ela recebeu o batismo do Espírito Santo, e nós já vemos quais os dons que fluem nela, porque eu quero que a igreja, quero que o povo de Deus, quero que o povo que precisa conhecer Jesus, conheça a Jesus através daquela pessoa. E todos recebem dons, todos. Dentro do chamado daquela pessoa, os dons que o Espírito Santo mais vai fruir, vai também mostrar qual é o ministério dela. Não é esse o assunto que eu quero falar essa noite,
Mas é só para você entender. Fechou no 12, entra no 13, ele fala assim: eu poderia falar em línguas, todas as línguas dos homens e línguas dos anjos, mas se eu não tiver amor, não vale nada. Eu poderia, profetizar, eu poderia fazer milagres, sinais, mas se não tiver amor não adianta nada. E aí ele fala assim, o amor sabe, querido, sem amor não tem chance. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, ou como um barulho de um sino, quer dizer, não resolve nada. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos, ter tanta fé, que até poderia tirar a montanha do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente, bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Glória a Deus. Aí, querido, o apóstolo Paulo, ele entra no 14 e ensina mais sobre os dons de profecia, porque os dons de profecia, eles têm uma atividade na igreja para poder trazer, querido, a ciência, a ciência no conhecimento de tudo, a nossa vida, os propósitos de Deus, é o Senhor falar conosco que nos dá entendimento pessoal, de coisas que se dizem respeito à nossa vida, família, cidade, nações, ministério e tudo mais. Então é muito importante buscar os dons de profecia. Mas, querido, a carta vai continuando e ele entra no capítulo 15. No capítulo 15, o apóstolo Paulo está levando o povo para aquilo que verdadeiramente interessa. É a hora da morte. Porque no capítulo 15 ele começa a falar que nós temos que estar pronto para a volta de Jesus. Põe no capítulo 15. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês. Olha bem, depois que ele ensinou tudo, falou sobre a verdadeira motivação deles, o porquê da igreja, tudo. Agora ele traz o povo, querido, no evangelho de novo. Porque o evangelho, ele é o começo, o meio e o fim da razão de Deus ter vindo sobre a terra para nos salvar. E o evangelho é a única coisa que importa para o cristão. Então, querido, o cristão, ele fica se enchendo de um monte de coisas, muitas coisas, você fica se enchendo. Vou dar um exemplo bem simples, é se ocupando. Às vezes, o dia hoje, querido, eu poderia ter ficado lendo Bíblia, me preparando, ou lavando meu carro, lavando a minha casa. São coisas necessárias, mas às vezes nós deixamos de fazer, querido, aquilo que é mais importante. Nós fazemos as coisas menos importantes serem as mais importantes que ocupam o nosso tempo. E esquecemos que o evangelho, a gente deve se dedicar a ele. E toda a razão que nós devemos ter motivação certa, devemos ter amor, devemos ter os dons, devemos saber usar, aprender a palavra, é tudo por causa do evangelho. O evangelho, querido, é o poder de Deus que nos traz a salvação.
E a única coisa que importa, querido, na hora que morre o rico, morre o pobre, morre a pessoa bem-sucedida, feliz, morre o triste, amargurado, a única coisa que importa é para onde ele vai. Se ele vai morar com Deus, ou se ele vai morar com Satanás e seus anjos no inferno. É a única coisa que importa. Do evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram, no qual continuam firmes. Lembra disso, que essa carta é uma construção, né? Ao qual agora Paulo vai trazer eles a verdadeira essência. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, e se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi, e que é da mais alta importância. Digam comigo, mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado, e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Esse é o Evangelho. E apareceu a Pedro, e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, naquela época, né? Mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago, e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim, ou se foi entregue por eles, o importante é que foi que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. Não existe ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. Vamos lá. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar a vocês, não tem nada para crer. Então ele estava falando aqui que Jesus foi ressuscitado. Se caso você não crê nisso, então o nosso cristianismo, nós estamos perdendo tempo aqui. E mais ainda, nesse caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade, diga comigo, a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Diga comigo assim, eu vou ser ressuscitado. Fala, eu creio. Então, olha bem, se nós cremos que Jesus, foi ressuscitado, então nós também seremos ressuscitados. 21. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. A morte veio por meio de Adão. Logo, todos morreram, todos estão destituídos da glória de Deus por causa de Adão. Então Deus resolveu esse problema em Jesus, que pela obediência de um só homem, então veio a ressurreição dos mortos. Veio o quê? Veio a garantia da nossa salvação está em Jesus Cristo.
Sabe, amado, a pessoa pode ser a pessoa mais boazinha da face da terra. Ela não vai ser salva por ser boazinha. Ela pode ser a pessoa mais religiosa da face da terra. Ela não vai ser salva porque ela é a pessoa mais boa da face da terra. Mais religiosa. A pessoa, querido, ela é salva mediante a fé em Jesus Cristo. E ela não é salva, querido, só por uma fé dela. Ela é salva, querido, porque Jesus fez algo para ela ter fé, para ela crer. Então ela recebe Jesus como Senhor e Salvador, confessa isso, vive para Jesus, e aí ela tem o nome dela escrito no livro da vida. Esse é o Evangelho. Todas as outras coisas que nós vivemos intertido, querido, as pessoas se apegam a Deus por causa delas, se desviam por causa delas, volta para Deus por causa delas, se desviam de novo por causa delas, e a única coisa, querido, que deveria fazer ela ficar firme, é porque Jesus pode voltar a qualquer momento, ela pode morrer a qualquer momento, e ela precisa estar pronta. Isso que o apóstolo Paulo está querendo explicar em todas as cartas dele, ele corrigindo o povo e alinhando. Fique esperto, porque você pode morrer a qualquer instante, você pode ser tirado dessa terra a qualquer momento, e se você, querido, acabar o seu tempo aqui na terra, para onde você vai? Esse é o ponto-chave de toda a história de Deus na terra. Querido, a história de Deus na terra é que o homem não morresse, mas o homem morreu, o homem pecou, o homem se desviou, e o nosso Deus, querido, providenciou a salvação, e todas as bênçãos que Ele nos dá, querido, Ele tem um propósito, levar nós, querido, a estar pronto para a volta dEle. Eu quero te dizer uma coisa, querido, existe no mundo 3 tipos de inteligência. Uns tempos atrás, a inteligência do homem era medida pelo QI dele. Então, fazia-se uns testes e tal, a capacidade dele ter respostas a problemas, né? Diziam que o QI dele era altíssimo. Aí, querido, foram descobrindo que essas pessoas, muitas delas, não conseguiram resolver nem os problemas da vida dela. E não conseguiram vencer na vida, não conseguiram, muitas delas, querido, não deu certo. Sabiam resolver problemas muito grandes, né? Quando se dizia respeito a estudo, a um conhecimento, a um entendimento. Mas na prática não funciona. Aí, querido, descobriram a inteligência emocional. Inteligência emocional, às vezes, é uma pessoa que não tem tanto estudo, não tem um QI grande e tal, mas aonde você põe ela, ela resolve o problema e ela faz acontecer. Pessoas que prosperam, que resolvem o problema dos outros, chama-se inteligência emocional. Mas existe uma outra inteligência, querido, que essa o mundo não pode explicar, porque ela está, querido, ela está no Evangelho, ela está na Bíblia. Essa inteligência chama-se inteligência espiritual. A inteligência espiritual, querido, ela só pode ser dada por aquela pessoa que busca ao Senhor Jesus em primeiro lugar. Tem muitos problemas que são espirituais. Toda sexta-feira, eu e o pastor Dorival, aqui do ministério, nós saímos, querido, nas rodovias, orar pela rodovia. Em novembro do ano passado, eu orando a Deus a respeito das mortes, toda semana, 1, 2, 3 mortes na rodovia. Coitado do corpo de bombeiro da nossa cidade. E daí eu orando, o Senhor falou para mim assim, a culpa é tua. Eu falei, como, Deus? Agora eu sou assassino. Ele falou assim, então, você não está fazendo nada e você sabe como é que funciona. Então você tem entendimento. A sabedoria espiritual é um entendimento espiritual. Eu sabia que o problema era espiritual. Até então, né, eu entendi que o Senhor não estava me culpando pelas mortes, mas Ele estava me culpando por não fazer nada. Aí eu falei assim, bom, dia de macumba é de sexta para sábado, depois da meia-noite. Então sábado de madrugada é dia de macumba, feitiço, né, e tudo quanto é coisa. E se tornou também o dia oficial do diabo fazer festa, né? Porque no meu tempo era dia de sábado que fazia festa, à noite. Agora na sexta-feira, porque
quer mais tempo, né? Sexta de noite, sábado e vamos terminar no domingo. E quando eu construí a minha última casa que eu tenho hoje, eu descobri, querido, cheguei lá numa segunda-feira, tinha mais de 20 pessoas trabalhando, cheguei na segunda-feira lá, tinha umas 4, 5 pessoas trabalhando, eu falei, mas cadê o pessoal? O mestre de obra falou assim, o senhor não sabe que eles não vêm trabalhar de segunda? Eu falei, não estou sabendo, é alguma religião nova que eu não estou conhecendo? Ele falou assim, não, é que eles bebem na sexta, sábado e domingo, na segunda eles não aguentam trabalhar, aí só vem na terça. Eu falei, não, eu não estou ouvindo isso é verdade? Ele falou assim, eu fiquei horrorizado, né? Eu falei assim, não pode um negócio desse. Então, o que é isso? Zé Pilintra recebendo sacrifício à vontade, a prostituta, a pombagira recebendo sacrifício à vontade, porque os feitiços, as macumbas, os despachos, nas encruzilhadas, nas estradas aí para poder matar pessoas, para poder destruir famílias, para destruir namoros, objetivo, empresa, eles não são feitos quando os feiticeiros, macumbeiros, as pessoas que mexem com isso, vão lá fazer sacrifício. Eles são feitos também, querido, quando você encosta um embigo no boteco e toma uma cachaçinha, e tem uns que até faz um ritual de sacrifício, vai um pouquinho para o santo. Você está alimentando demônio, você está fazendo aliança com demônios. E esses demônios soltos, querido, eles começam a fazer muito estrago. Uma coisa que aconteceu, nós, querido, fomos primeiro para um lado, daquele lado não teve mais morte. Do lado contrário, teve uma. Fomos para aquele outro, não teve mais morte. Daí fomos, até que nós fizemos uma encruzilhada, né? Daí, amado, depois disso, só morreu uma mulher no acidente de ônibus, mas era mais dentro da cidade. Aí aprendemos a orar mais um pouquinho, né? E de lá para cá, nenhum acidente mais no perímetro de Bandeirantes com morte. E não é coincidência, né? Isso é o agir de Deus. Seria normal haver uma morte por mês, né? Porque os homens marcam bobeira, exageram, têm os seus erros. Mas o nosso Deus provou, querido, que precisava estar orando por essa estrada, né? Através desse cessar de acidente durante esse período. Então mostrou-se que tinha poder espiritual. Essa inteligência espiritual, querido, muitas vezes a pessoa tem que entender ela que atrás de muita doença, não todas, mas muitas doenças, atrás de muitos problemas de família, de relacionamento, de vida financeira, pode, querido, ter problemas sérios. E se a pessoa não buscar sabedoria espiritual, ela sempre vai estar enroscando em alguma coisa. Os espíritos malignos, querido, eles não têm problema nenhum de construir uma situação ao qual ele vai arrebentar com a pessoa mais tarde. Às vezes a pessoa prospera e ele deixa a pessoa ganhar dinheiro, prosperar. Aí quando a pessoa que ele está no auge da vida dela, aquele auge, querido, que ela tinha que ficar sossegada, o diabo dá uma rasteira nela, puxa o tapete dela. E a pessoa passou uma vida inteira abençoada, de repente a vida dele vira uma desgraça. Por quê? Porque a conta vem. O único que não cobra a conta nossa, querido, é Jesus. O Senhor Jesus não cobra. E o Senhor Jesus, Ele sabe exatamente a época em que você mais vai precisar. Quando eu me converti, eu demorei muito para começar a prosperar. Mas o Senhor falava assim para mim: filho, você vai sofrer agora, porque eu preciso mudar tua natureza. E para Deus mudar a nossa natureza, querido, tem coisas que é só através de problemas mesmo, de tribulação, para Ele mudar o nosso modo de pensar.
Nós somos apegados a muitos valores desse mundo que o Senhor queria que nós tirássemos. Mas Ele falou assim para mim: mas quando a tua velhice chegar, eu vou cuidar de você. E aí, querido, a gente começa a entender, né, que vale a pena permanecer, e vale a pena permanecer no Senhor nas horas das provações, porque é na hora das provações que Ele te prepara para um futuro tremendo. Mas essa vida aqui, querido, as pessoas estão buscando nela a solução para todas as coisas, mas todos vão se decepcionar, até o mais vencedor. Todas essas vantagens que hoje eu estou tendo no Senhor, na hora de eu partir, não vai adiantar nada. Ele pode me dar riqueza, saúde, alegria, emoções. A única coisa, querido, que importa, né, é se eu agradei a Ele, se eu vivi para a glória dEle. É só isso que importa. O resto não tem valor. E o que o Senhor está querendo ensinar, querido, é isso: busque sabedoria espiritual. A sabedoria do homem, querido, ela vem por experiência, por exercício em prática de resolver problemas. A sabedoria emocional. Sabedoria do QI, querido, você tem que malhar também, ter uma capacidade sobrenatural para poder ter entendimento, né, sistemático na sua educação, né, nas escolas, né, nos cursos, para poder você ter um QI legal. Você precisa abastecer ele. Sua sabedoria emocional também precisa ser abastecida. E a sabedoria espiritual, querido, quem pode dar é só o conhecimento da Bíblia. Só conhecimento da palavra de Deus pode te dar sabedoria espiritual. E na prática da sabedoria espiritual, querido, você vai saber usar a sua sabedoria emocional também. E se você tiver um QI legal, né, também dá para usar. Mas se você for depender do teu QI, você vai ficar. Se você for depender da sua capacidade emocional, o mundo passa e as suas concupiscências. Mas se você, querido, buscar o Senhor na tua vida, você vai achar a vida verdadeira. E você vai ver, querido, que o final das coisas para você vai ser melhor do que o começo. Em nome de Jesus. Segredo é buscar Jesus em primeiro lugar. Buscar conhecimento da sua palavra e se mover cheio do Espírito Santo. Posição de um homem salvo, né? Se ele for morno, ele não pode ter a salvação dele garantida. Se for uma pessoa que tem procrastinação, né? Se ele for uma pessoa que fica sempre empurrando, deixando para depois, não é posição de pessoa salva. Pessoa que não é cheia do Espírito Santo não vai ser levada no arrebatamento. Tem que ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, querido, que o que nos dá certeza de que nós somos salvos é a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo, ela não é conhecida pela manifestação dos dons. Senão os irmãos de Coríntios eram top. A presença do Espírito Santo, ela é conhecida através das nossas ações e também dos frutos do Espírito. Diga comigo, ações e fruto do Espírito. Querido, os dons, eles são como ferramenta. Ninguém põe uma enxada nas costas e sai aí, né, se orgulhando de ter uma enxada nas costas. Então, um dom de profecia, um dom de falar em línguas, um dom de curar enfermos, um dom de fazer milagres, né? Isso não deve ser requisito, né, nenhum para decretar que uma pessoa ela é salva. Não é. Jesus falou assim: o homem prudente é aquele que ouve a minha palavra e obedece. E pode vir as lutas da vida e derem contra ele, nada vai poder destruir ele. Mas o nécio não. O nécio é como o homem que edificou a casa sobre a areia. E veio os problemas da vida e arruinou ele. Estou simplificando.
E Jesus disse assim, que muitos naqueles dias vão chegar em mim e vão dizer: Senhor, eu em teu nome, eu preguei o evangelho, eu expulsei demônios, eu fiz muitos sinais e maravilhas. Ao caráter, apartai de mim, vós que praticais iniquidade, que eu não vos conheço. Então, caráter. Eu sempre falo para as pessoas assim: Deus não é religião, Deus não é igreja, Deus não é uma doutrina, Deus é uma pessoa. E se tem, querido, uma pessoa, né? Igual Deus, Ele é justo, Ele é santo, Ele sabe todas as coisas, e Ele é honesto, e Ele é fiel, Ele é perfeito em tudo. E quando, querido, Deus sonha conosco, Ele sonha em fazer nós sermos iguais a Ele. Entenderam? Então é muito importante nós cuidarmos do nosso caráter. Coisa simples: sermos pessoas verdadeiras, honestas, justas, com intenções sempre boas, sempre procurando ajustar as nossas intenções e os nossos propósitos à vontade de Deus. À vontade de Deus. Entrega a tua vida para Jesus hoje, agora. E não fica preocupado que você vai ter que ir para uma igreja ou para um lugar para servir Jesus. Deus tem um trono para você hoje, aonde você está. O que você está fazendo? Você deve falar assim: de agora em diante eu vou governar. Tudo que eu for fazer, não estou fazendo mais para mim, estou fazendo para Jesus. Eu faço isso. Eu, quando vou atender um cliente, né? Eu vou vender um pneu, eu nunca vou pôr para um pneu para o meu cliente, um pneu que eu não ponharia no meu carro. E por que a gente faz isso? Porque a gente sabe o que Deus pensa. E o que Ele pensa, eu tenho que pôr em prática. Assim, se você for agricultor, comece a pensar assim: eu sou um mordomo de Deus nessa terra. Então, se Deus me deu um sítio, eu vou cuidar desse sítio. Quando eu for embora, eu não levo ele para lugar nenhum, não vai me seguir, não vai ser mais meu. Eu vim nu, voltarei nu. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou cuidar desse sítio para o Senhor. Aprenda, querido, a fazer isso. Quantos irmãos que já estão fazendo isso, querido, e a história deles mudaram, a vida deles mudaram. Era para eles estarem quebrados, né? Mas eles estão muito bem. E outra, todas as pessoas, a pessoa que tomou decisão assim, todas as pessoas que conhecem ele, conhece como homem de Deus, conhece como mulher de Deus, aquela pessoa que faz o que faz, mas faz para agradar o Senhor e não a homens. Pastor, e as minhas necessidades? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai ter sabedoria, querido, que a primeira pessoa que tem que estar bem é você. Depois que você está bem, você vai querer, querido, fazer o melhor para as pessoas que Deus ama. Uma coisa, querido, que eu aprendi com essa sabedoria espiritual é que quando Deus olha para as pessoas, nós ficamos olhando para as pessoas que não prestam, pessoas com pecado, fazendo mal para os outros. E Deus ensina a lidar com essas pessoas. Quando Ele está lidando para você tomar cuidado com essas pessoas, você aprende fácil. Por quê? Porque nós somos maus. Mas quando você vai olhar a Bíblia inteira, querido, a Bíblia fala para você saber que o que mais interessa para Deus nessas pessoas que nós estamos querendo evitá-las, que estamos tendo problema com elas, o que mais o Senhor quer fazer, querido, é que elas aceitem Jesus. Tenha o nome dela escrito no livro da vida e mude a história dela.
E aí, querida, aquela pessoa vai continuar sendo a mesma pessoa, mas a Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Servir a Cristo é ficar de olho em todas as pessoas, para que você possa ser um instrumento de Deus para alcançá-las, elas para a vida eterna. E as piores devem ser o nosso foco, porque são elas que o diabo usa para fazer mais estrago, e são elas que o Senhor Deus quer salvar também. Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, que o teu evangelho, Senhor, seja o foco da nossa história, após, Deus, nós estarmos totalmente dedicados a Ti. Que tudo aquilo que nós possamos corrigir na nossa vida, Pai, a respeito das pessoas, a respeito do nosso trabalho, a respeito da nossa igreja, seja, Deus, meu Pai, para nós estarmos prontos para a sua vinda e também levar as pessoas para conhecer a Jesus, Pai, e também serem salvas, em nome de Jesus, Pai. Zenildo pede oração para a esposa, Juscelina, e a filha, Lídia, né? Sofrem com ansiedade. Ansiedade, querido. Da onde que vem essa palavra, né? Ansiedade, se nós nos apegarmos ao Evangelho, a ansiedade é o apego a valores que dentro do Evangelho não tem tanta importância, mas tem muita importância para essa vida passageira. Então, Deus quer nos esvaziar dessas ansiedades para nos colocar uma nova razão para nós vivermos, tá? A Ellen pede oração pela mãe Creuza, falta de ar. O João Gomes, oração por ele e sua família. Jaqueline pede oração para Joana, depressão. E senhor Armelindo, que está internado. Bastante, né? Vamos ficar em pé para nós orarmos? A fé é a minha arma. Entende? Olha bem, quando Deus fala uma coisa, e eu acredito, e eu faço algo, o que você tem que entender? Diga comigo: papai é justo. Fala: papai é santo. Diga: ele não fere uma regra. Então, quando Deus ele te criou, ele deu um tempo para você estar aqui na terra, e aqui você é rei, você é príncipe. Aqui você é dono da tua vida. E quando você crê em Jesus, Jesus passa a ser dono da tua vida. Pegaram ou não? E junto com você, ele tem o direito agora de operar na terra. Sem a nossa vida, a vida do ser humano, entregue a Jesus, Deus não pode reinar na terra, porque a terra foi dada para o homem. Deus cumpre regras, cumpre a lei. É jurisdição espiritual isso. E elas são muito bem cumpridas. Apesar de Deus ter o poder de fazer o que Ele quer, Ele não faz se não for por meio do homem. Senão, querido, Ele está retirando aquele direito que Ele deu para o homem: sujeitar e dominar. Quer dizer que nós sujeitamos e dominamos. Então, quando o homem ora, ele precisa orar com fé, ele precisa orar em nome de Jesus, ele precisa orar crendo que Deus vai usar ele, porque quando o homem fala, quem está falando é uma autoridade nessa terra. Por isso que o diabo, ele precisa do homem para operar na terra, porque o negócio, diga comigo, o negócio é nosso. Fala aí. Fala: o negócio aqui na terra é nosso. Fala aí. Fala assim: para o diabo fazer arte, ele precisa que eu faça algo dele. Diga: o mesmo é o papai. Então o papai do céu, para operar na terra, ele teve que mandar seu filho, que se fez homem. Por isso que o diabo, a derrota do diabo é: o filho de Deus se fez carne, homem. E aí Jesus tem o direito. Só que Jesus subiu ao céu, certo? E mandou seu Espírito.
e nos deu o nome dele. Agora, no nome dele, que pode fazer todas as coisas aqui, Deus pode operar. Por isso que Jesus é o único intermediário entre Deus e os homens. Então, quando eu aceito Jesus, eu tenho um intermediário. Deus deu tudo para o homem. Jesus se fez homem e voltou para o trono, enviou seu Espírito. Por meio do teu Espírito agora, entende? Deus pode operar por meio de você. Por isso que eu estou pedindo para você estender tuas mãos. Fala assim: papai, eu entrego a minha vida e eu quero que por causa de Jesus eu possa ser usado por ti, mesmo sendo imperfeito. Como eu tenho domínio sobre as coisas que estão nas minhas mãos, eu te peço a bênção nas minhas mãos agora, para que tudo que é meu passe a ser seu, e que eu possa administrar para ti, que venha a nós o teu reino. E Pai, eu dou a minha legalidade para o Senhor usar, para me abençoar e responder essas pessoas que pediram oração. Em nome de Jesus. Aleluia. Então agora, querido, você vai estender tuas mãos enquanto eu oro, tá? Glória a Deus. Pai, eu quero, Deus querido, que essa mãe e essa filha, Pai, a Juscelina, Pai, Juscelia, Pai, e a sua filha Lídia, Deus, que essa ansiedade saia dela em nome de Jesus, Pai. E Pai, que a presença do Teu Espírito comece a tomar elas, Deus, e essa noite elas durmam em paz. E que elas possam, Deus, ouvir Tua palavra. E te dizer: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, que o Senhor comece a dar novos valores para elas, Pai. E que a ansiedade não faça mais parte dessa família, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu lhe peço pela Creuza. Eu quero que um anjo Teu, Pai, no poder do Teu Espírito, Deus, vá lá agora, Pai, nas narinas da Creuza, Pai, e sopre, Deus, com poder, Pai, e o pulmão dela, Senhor, volte, Deus, a ter força, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Deus. Pai, eu lhe peço, Deus querido, pelo João Gomes, Pai, e sua família, que o Senhor, Pai querido, possa, Deus querido, restaurar essa família, em um propósito, Senhor, tremendo, Pai, bem forte, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Senhor, eu quero que a dona Joana, Pai, agora, Deus, possa ficar livre dessa depressão, espírito de depressão, espírito de loucura, espírito mandado para trazer decepção, tirar as forças da Joana, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus. E também, Pai querido, eu quero que o Senhor cure, Pai, o Senhor Ermelino, Pai. Eu não sei, Deus, qual a doença que ele tem, mas que ele seja curado em nome de Jesus. Que ele possa, Deus, amanhecer, Pai querido, nesse hospital, Pai, muito bem, Pai. E amanhã ele receba alta, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome. Pai, todas as pessoas, Deus, que nos ouviram essa noite, o Senhor esteja abençoando, em nome de Jesus. Lembre sempre disso, o Evangelho é o foco de Deus para nossas vidas. A vida eterna é as coisas que nós devemos buscar, elas estão lá no céu. Colossenses 3, ela diz assim: pensai nas coisas lá do céu e não das que estão daqui da terra. Nós devemos estar confiando em Jesus, sabendo que o nosso final, querido, vai ser melhor do que o começo, e temos que aproveitar o meio, fazendo o melhor para Deus. Glória a Deus. Então, Deus, eu abençoo, Pai querido, cada um, Senhor, que nos ouviu essa noite, e queremos fazer o melhor para Ti, Pai. Amém.